Olá, como estão? Retorno para a segunda parte da nossa discussão sobre o tema hipertensão arterial. Falaremos sobre medicamentos. Eu afirmo que não apresento qualquer conflito de interesse. Os arquivos que nós vamos utilizar dizem respeito às diretrizes das sociedades de especialidade. Este é da Sociedade Europeia, publicada este ano, e este é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, publicado em 2021, mas elaborado em 2020. Discutiremos esse artigo que fala das vantagens do tratamento mais intensivo da pressão arterial em relação ao tratamento mais conservador e falaremos do papel da denervação renal para o controle da pressão arterial. Essas são as abreviaturas que utilizaremos. Nossa agenda vai continuar discutindo a questão do diagnóstico, a confirmação diagnóstica. Esta é uma parte muito importante, nós já comentamos quando conversamos inicialmente a respeito das medidas de consultório, das medidas fora do consultório, vamos enfatizar novamente esta prática. Os dados de anamnese de exame físico que devem ser observados com atenção em um paciente com hipertensão, principalmente para que nós possamos identificar de uma forma rápida comprometimento de órgão-alvo ou a hipertensão secundária. Como fazemos a investigação, os exames que podem ser úteis de uma forma geral na avaliação desses pacientes e qual é a sua utilidade, e os exames opcionais, que poderão vir a nos auxiliar em determinadas situações, e das medidas de tratamento, tanto com mudança de estilo de vida, como com o uso de fármacos. Sempre é importante enfatizar que a pressão arterial elevada nem sempre ocasiona sintomas. E isto pode vir a ser um problema, o fato dela ser assintomática, pela dificuldade da pessoa perceber que tem um problema, pela dificuldade da pessoa valorizar a necessidade dos cuidados, sejam com medidas de estilo de vida ou com utilização de fármacos. E habitualmente, por conta disto, ela é detectada por uma triagem sistemática ou numa oportunidade em que, no ambiente de saúde, esta pessoa possa aferir a sua pressão arterial por uma pessoa habilitada e por um equipamento adequado para aquela pessoa. Quando nós temos uma pessoa que tem uma pressão arterial não elevada e o risco para a doença cardiovascular, estimada pelo score da preferência dos senhores, é baixo a moderado, esta triagem e avaliação pode ser realizada a cada 3 anos. Ela deve ser realizada anualmente para aquelas pessoas com 40 anos ou mais que já apresentem pressão arterial elevada e que atualmente não atendem à condição para início de tratamento farmacológico. Lembrando que nós consideramos PA não elevada como aquela abaixo de 120 para a sistólica e abaixo de 70 para a diastólica. Isto tanto na medida de consultório como na medida residencial ou na medida ambulatorial. A PA elevada, ela é considerada entre 120 e 139 de sistólica e 70 a 89 de diastólica no consultório e na medida residencial e na medida ambulatorial de 120 a 134 de sistólica e de 70 a 84 na diastólica. Sempre que nós vamos confirmar o diagnóstico, é melhor que a medida
de pressão fora do consultório seja realizada. Há uma menor especificidade da pressão aferida no consultório quando comparada com a MAPA. Portanto, devemos evitar de confirmar o diagnóstico numa visita única. Se temos essa suspeita, podemos pedir que a pessoa retorne num prazo de tempo que vamos discutir para que a pressão seja aferida no consultório, mas é preferível que ela também seja aferida e confirmada fora do consultório, para que nós possamos descartar a possibilidade de hipertensão do avental branco ou hipertensão mascarada. As modalidades de medida fora do consultório são a medida residencial da pressão arterial e a medida ambulatorial da pressão arterial. Naqueles pacientes que apresentam uma pressão sistólica maior do que 160 milímetros de mercúrio e uma pressão diastólica maior do que 100 milímetros de mercúrio, a reavaliação deve ser rápida no consultório, preferentemente em dias, no máximo semanas, mas não deve ultrapassar mais do que um mês. E este paciente, além desta reavaliação, preferencialmente deve ser indicado a realizar uma monitorização ambulatorial da pressão arterial, MAPA, ou uma monitorização residencial da pressão arterial, MRPA. Naqueles pacientes que apresentam uma pressão arterial maior do que 180 por 110 milímetros de mercúrio na triagem, requer que seja excluída o quadro de emergência hipertensiva e deve, neste momento, ser tratado se a equipe que estiver atendendo considerar apropriado de forma rápida. Neste sentido, a tomada dessa decisão não se baseará apenas no valor da pressão, mas nos dados de anamnese, de exame físico e de risco cardiovascular, para que, eventualmente, o tratamento seja instituído já neste momento. Quando a pressão estiver nestes níveis, maior do que 180 por 110 milímetros de mercúrio na triagem, mas sem critério para emergência hipertensiva, ela deve ser confirmada de forma rápida, preferentemente em uma semana, para que aí sim seja considerada o início do tratamento com fármacos. Nesse fluxograma, nós vemos como a Sociedade Europeia faz a proposta para que haja o screening da pressão arterial. Então, aqui nós temos a faixa dos pacientes com pressão arterial não elevada. Aqui nós temos os pacientes com pressão arterial elevada, utilizando, neste caso, medidas de consultório. E aqui nós temos extratos de pacientes com hipertensão com valores progressivamente maiores, começando de 140 a 159 de sistólica a 90 a 99 de diastólica, até chegar numa pressão maior ou igual a 180 por 110 milímetros de mercúrio. Neste grupo, que apresenta pressão arterial não elevada, se a pessoa tiver mais do que 40 anos ou 40 anos, precisa se verificar a pressão arterial de forma a que a cada 3 anos ela seja feita, se ele não tiver esta idade, e se tiver mais do que 40 anos ou 40 anos, isso deve ser repetido a cada ano. Então vamos repetir, nos pacientes com pressão arterial não elevada, que não tenham mais do que 40 anos, tenham menos do que 40 anos, nós devemos fazer a reavaliação a cada 3 anos. Se este paciente que tem pressão arterial não elevada tiver mais do que 40 anos ou 40 anos, ele deve ser reavaliado a cada ano. Para aquele paciente com pressão arterial elevada
repetindo os valores, 120 a 139 de sistólica e 70 a 89 de diastólica no consultório, se tiver alguma condição que o coloque como alto risco cardiovascular, ou tiver um score, aqui nós citamos novamente os scores que essa diretriz propôs, mas podemos usar os scores da nossa preferência, da preferência de cada um dos senhores, com risco maior ou igual a 10%, ou um risco entre 5% e 10%, mas que tenham fatores de risco modificadores, ele deve confirmar este valor de pressão arterial por uma medida de fora do consultório, ou monitorização residencial da pressão arterial, ou a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Se ele apresentar este valor de pressão arterial elevada, mas não tiver nenhuma dessas condições, ele poderá ser reavaliado a cada ano. Nos casos de hipertensão arterial com pressão arterial de 140 a 159 e 90 a 99, nós deveremos confirmar este diagnóstico por uma medida fora de consultório, ou a medida residencial, ou a medida ambulatorial, ou ambas. Naqueles pacientes que tiverem hipertensão, mas já com extrato de valor de pressão mais elevado, sistólica de 160 a 179, diastólica de 100 a 109, esta confirmação deve ser imediata. Rapidamente ele deverá fazer uma confirmação da pressão arterial fora do consultório, ou com a medida residencial, ou com a medida ambulatorial, ou com ambas. Naquele paciente com pressão arterial elevada a acima de 180, igual a acima de 180 por 110, precisa verificar se ele tem emergência hipertensiva. Se tiver, ele deve ser tratado de forma apropriada, conforme o quadro de emergência hipertensiva. Se não tiver, ele pode confirmar este dado, no máximo uma semana, para se discutir o tratamento. O que nós vamos verificar na anamnese? É muito importante que nós conheçamos a linha do tempo da pressão arterial e a carga de pressão arterial nesta pessoa. Como isto evoluiu, se já houve tratamento, o uso de medicamentos e a experiência do paciente com os medicamentos. Aqui inclui resposta terapêutica, adesão, efeito colateral, os antecedentes que essa pessoa possa ter, a história familiar, outros fatores de risco, outras comorbidades. Verificamos que as questões sociais, de etnia, elas são importantes, né? Então esses fatores psicossociais e socioeconômicos devem ser discutidos e perguntados, e qualquer evento, sintoma que possa sugerir causa secundária de hipertensão arterial deve ser procurado. Os sintomas de alteração de órgão-alvo, eles são muito variados e dependem do órgão que foi comprometido. Quando nós olhamos o sistema nervoso central, cérebro e olhos, os sintomas que nós podemos perceber são síncope, alteração da visão, e isto pode ocorrer de uma forma acelerada, essa piora da visão. Podemos ter alteração vascular cerebral, tanto com ataque isquêmico transitório, hoje mais denominado de uma forma mais apropriada como um AVC menor, ou um acidente vascular cerebral estabelecido, qualquer déficit sensorial ou motor, alteração de carótida, sobretudo de calibre de vaso, alteração da cognição e demência. Quando falamos do sistema cardiovascular, os dados clínicos que mais impactam são a dor torácica e a dispneia, e a probabilidade de infarto do miocárdio por
ser um fator de risco a hipertensão para aterosclerose e disfunção endotelial. Podemos ter como sinal edema. Isto pode levar a tratamentos como a revascularização miocárdica, da insuficiência cardíaca. Podemos ter arritmias. O sintoma principal para tanto são as palpitações. Quando falamos do rim, é muito importante, se o paciente não apresentar qualquer tipo de queixa, que na revisão de sistema nós ativamente indaguemos sobre poliúria, noctúria e hematúria, infecções de repetição do trato urinário, tanto em homens como mulheres, história familiar ou a própria história do paciente de doença renal crônica ou doença renal policística. Quando falamos da circulação periférica, os dados que nós vamos encontrar no exame físico são extremidades frias, a claudicação intermitente, eventualmente num grau mais avançado já úlcera nas pernas e até revascularização periférica. A claudicação intermitente é um sintoma que ocorre a partir do momento em que o fluxo fica com um prejuízo significativo, em torno de 70% ou mais da circulação dos membros. O exame físico, da mesma forma que a anamnese, deve atentar para todos os órgãos que podem estar comprometidos. Então, lembrar que a pressão arterial na primeira consulta deve ser realizada em ambos os braços. Havendo alguma diferença de pressão entre os braços, a gente vai ficar com aquele braço em que a pressão é maior, e se essa diferença for maior do que 10 milímetros de mercúrio, este paciente deve fazer uma investigação para identificar a causa. É importante estabelecer os dados antropométricos e procurar os órgãos-alvos, cérebro, retina, artérias, coração, dados que possam significar alterações. Por exemplo, disfunção ventricular esquerda, com bulhas alteradas, com a presença de terceira bulha, sopros, arritmia, edema periférico, comprometimento secundário do pulmão por congestão, aumento do volume do coração percebido no ictus, na inspeção e na palpação. Uma das situações que podem causar hipertensão secundária são síndromes hormonais, entre elas a síndrome de Cushing. Então, a face ceia, estria venosa, rins aumentados, rins policísticos, estenose da artéria renal, então hipertensão renovascular, coartação de aorta dos seus ramos. Então, os pulsos, tanto de membros superiores como de membros inferiores, devem ser avaliados. Coartação de aorta é uma possibilidade. Nós podemos ter diferença de amplitude de pulso quando temos coartação de aorta. Os pulsos ficam alterados a partir da coartação, então há uma diferença quando fazemos isso em todas as artérias. A própria pressão arterial na coartação de aorta ou na estenose de subclávia pode estar diferente quando fazemos a aferição nos dois braços. O exame neurológico é fundamental. O estado cognitivo deve ser verificado com base fundamentalmente na suspeita de comprometimento do sistema nervoso central. Palpação e ausculta do coração e artérias carótidas. Uma avaliação pormenorizada do abdômen inclui a ausculta não apenas de ruídos hidroaéreos, mas dos vasos principais que podem estar alterados, como a aorta abdominal, as artérias ilíacas e as artérias femorais. Há necessidade de que os pulsos sejam avaliados com mais detalhe, tanto nos membros superiores como nos membros inferiores, e a pressão arterial deve ser comparada em ambos os braços, pelo menos na primeira consulta.
Quais são os exames ditos de rotina? Isso sempre é uma grande discussão que eu sempre tenho que pedir. Muito importante, aqui a gente vai comentar, baseado neste documento, que é a diretriz europeia, justificativa para aqueles exames que eventualmente nós devemos solicitar para aquele paciente que fazemos o diagnóstico de hipertensão arterial agora, né? Então, vamos verificar estes exames com a principal justificativa de estratificar o risco de doença cardiovascular, porque isto pode fazer diferença para a opção de tratamento deste paciente. A pressão arterial elevada, que também tem risco estimado de doença cardiovascular entre 5% e menos 10% em 10 anos, os testes opcionais, incluindo aqueles para comprometimento de órgão-alvo, podem eventualmente ser considerados. Se a classificação superior do risco, baseada nestes testes, for sugestiva de que a terapia tenha que ser reavaliada, estes testes devem ser considerados. Então, sempre com a justificativa de verificar se com estes resultados eu posso mudar a minha decisão terapêutica para este paciente. Nesta lâmina, nós temos os testes considerados de rotina. Nesta coluna, os testes, e aqui a utilidade clínica, a justificativa pela qual estes testes devem ser realizados. Vocês vão verificar que são os testes que habitualmente os senhores pedem, são exames de coleta de sangue, de coleta de urina, para que nós possamos ver se o paciente tem diabetes. Isso pode ser feito com a glicemia de jejum e com a hemoglobina glicada em algum momento, principalmente se a glicemia de jejum estiver aumentada, e isso é importante para avaliação do risco de doença cardiovascular e para tratamento dessa comorbidade. Avaliação dos lípides, para avaliação de risco cardiovascular, avaliação de eletrólitos como sódio, potássio, hemoglobina e o hematócrito, cálcio e o hormônio tireoidiano, para que nós possamos fazer uma triagem de hipertensão secundária, vendo o aldosteronismo primário, a doença de Cushing, a policitemia, o hiperparatireoidismo e o hipertireoidismo, que podem cursar secundariamente com hipertensão arterial. A avaliação da creatinina no sangue, com a estimativa da taxa de filtração glomerular, a avaliação da urina e a relação albumina-creatinina, não só para avaliar comprometimento de órgão-alvo, risco cardiovascular, mas também para orientar a escolha de tratamento e para fazermos a triagem de hipertensão secundária, aquela com comprometimento parenquimatoso renal ou aquela com comprometimento vascular renal, a renovascular. E o eletrocardiograma, para avaliação de comprometimento de órgão-alvo, podemos verificar aumento do ventrículo esquerdo, hipertrofia ventricular esquerda, podemos avaliar comprometimento de arritmia, então com pulsos irregulares, alterações isquêmicas para verificação de isquemia miocárdica e sempre ficar atento para a fibrilação atrial, que é uma arritmia muito comum. Aqui nós temos uma lista de testes opcionais e a sua utilidade clínica. Lembrando que estes testes opcionais eles devem ser solicitados quando a sua resposta, o seu resultado, pode me ajudar na mudança da terapêutica. É um teste opcional, portanto, ele não deve ser realizado em todas as pessoas. Nós temos aqui o ecocardiograma, principalmente se eu tiver comprometimento de órgão-alvo no coração, para que eu possa avaliar as cavidades alteradas, a função ventricular. Se eu já tiver tido um infarto agudo do miocárdio ou se tiver sintomas ou sinais
de insuficiência cardíaca e para avaliação de dilatação da aorta. O score de cálcio, visto por angiotomografia, ou imagem de ultrassom de artéria carotídeo femoral para verificação de placa, para que a gente possa ver comprometimento de órgão-alvo. A velocidade da onda de pulso, para verificar rigidez vascular, isso é um comprometimento de órgão-alvo. Biomarcadores, tanto a troponina de alta sensibilidade como o BNP, para avaliar comprometimento de órgão-alvo. O índice tornozelo-braço, acho que é um dado que nos dá uma ideia de aterosclerose subclínica. Podemos fazer isso em cada consulta, com o próprio aparelho de pressão, com o esfigmomanômetro e com o estetoscópio, embora não seja a maneira mais ideal, mas ela nos permite eventualmente ter uma ideia do índice tornozelo-braço para aqueles de nós que não temos o aparelho de ultrassom. A ultrassonografia abdominal, para que nós possamos verificar comprometimento vascular, principalmente de aorta abdominal, e o exame do fundo de olho, para que nós possamos verificar o comprometimento da retina, que é um órgão-alvo. Então aqui nós temos aquilo que foi descrito nas duas lâminas anteriores, os rins, né? Então o órgão-alvo, para que nós possamos ver a taxa de filtração glomerular, a albuminúria, a relação albumina-creatinina, o coração. Aqui nós temos para o coração o eletrocardiograma, este sim é um exame de rotina. E temos como exames opcionais o ecocardiograma e biomarcadores de coração, a troponina de alta sensibilidade e o BNP. Reparem, portanto, que são exames que podem ser solicitados como opcionais se o resultado for capaz de mudar a minha decisão terapêutica. O exame que nós faremos de rotina é o eletrocardiograma. E os exames para as artérias, a ultrassonografia de carótida e femoral, a velocidade de onda de pulso e o score coronariano de cálcio, visto por angiotomografia, também são exames opcionais. Aqui nós temos um resumo, esse resumo foi retirado da nossa diretriz, a diretriz brasileira, mostrando que todas essas medidas aqui colocadas, como o cessamento do tabagismo, uma dieta que tenha restrição de sal, que tem algumas características, como a dieta DASH, um substituto do sal, o cloreto de potássio, laticínios pobres em gordura, chocolates e produtos do cacau, quanto mais puros, né? A vitamina D, suplementos e substitutos, a perda de peso, a redução de bebidas alcoólicas, atividade e exercícios físicos, meditação, respiração lenta, controle de estresse e a espiritualidade, né? E, eventualmente, para aqueles que são religiosos, a religiosidade também tem um papel. Ainda o resultado não é certo para constar na diretriz, mas cada vez mais se discute este papel, possivelmente, e logo teremos dados mais seguros aqui. Nesta linha, nós vemos como cada medida dessa é capaz de reduzir a pressão arterial. Verifiquem que a atividade física, os exercícios físicos, podem reduzir a pressão sistólica em até 12,3 milímetros de mercúrio. A atividade de cessar o tabagismo, de 5 a 10 milímetros de mercúrio. A dieta, 11,5 milímetros de mercúrio e assim por diante. Veja que muitas vezes é somente esta modalidade de tratamento que será indicada, porque ela tem um poder de redução muito bom. Veremos logo mais que para todos os estratos, para aquele paciente que apresenta pressão não elevada, para aquele paciente que apresenta pressão elevada e para o paciente hipertenso, modificação do estilo de vida sempre será uma orientação.
Então aqui, só para que nós tenhamos também uma ideia um pouco melhor do que fazer com a atividade física, este é um quadro que nos parece importante. A ideia é que o tempo de atividade física semanal seja de 150 minutos, de um exercício moderado e intenso. Se ele for um exercício vigoroso, 75 minutos. Né? Vejam que cabe tanto exercícios isotônicos como isométricos, e é importante que estes dados reduzem a pressão arterial e reduzem o risco cardiovascular. E isso está conforme a diretriz, e já sabemos disso há algum tempo, ao nosso alcance. Né? Se nós vamos conseguirmos entender o paciente, as suas limitações, devemos entender o papel da equipe multiprofissional no encaminhamento destes pacientes para um profissional que vai, de acordo com a fragilidade, com a idade, com limitação articular, limitação respiratória, determinar o tipo de exercício apropriado para que este paciente possa ter condição de fazer o exercício, seja acessível a ele e consiga ter o benefício da redução da pressão arterial e da redução do risco cardiovascular. Aqui nós temos um popurrí do que já foi falado com relação à dieta, o álcool, o controle do peso, a interrupção do tabagismo, os exercícios físicos. Bom, quando que nós vamos iniciar o tratamento? Veja que, neste canto, nós temos aqui o grupo de pacientes com pressão não elevada, aqui o grupo de pacientes com pressão arterial elevada, separado em dois subgrupos, e essa separação, conforme discutido anteriormente, se deve ao risco cardiovascular. Este grupo de pacientes não é igual, alguns deles possivelmente receberão tratamento medicamentoso também, por isso esta separação, e aqui o grupo de pacientes considerados hipertensos, aqueles que têm pressão arterial maior ou igual a 140/90. Vejam que para todos eles, nós temos como uma orientação a medida de controle do estilo de vida. Para todos eles. Para este grupo aqui, aqueles que não têm pressão elevada, esta é a medida. E aí se fará avaliação, às vezes em 3 anos, se tiver menos do que 40 anos, se tiver mais do que 40 anos, igual ou mais do que 40 anos, em 1 ano. Este é o grupo mais desafiador, conforme já vimos discutido. Se nós tivermos um paciente com elevação da pressão arterial, considerem aqui a pressão obtida no consultório, e este paciente for um adulto que tenha este valor, entre 120 e 129, ou 130 e 139, mais um risco cardiovascular estimado em 10 anos menor do que 10%, que não tenha alto risco, não tenha nenhum fator de risco modificador, aqueles relacionados ao sexo, aqueles relacionados à etnicidade, à condição socioeconômica, à doença inflamatória crônica, ao HIV. Para esses, nós faremos orientação de modificação do estilo de vida e controle anualmente. No entanto, se este grupo aqui de pressão elevada tiver entre 130 e 139 e condições que estabeleçam alto risco, por exemplo, diabetes, doença renal crônica, hipercolesterolemia familiar ou evidência de comprometimento de um órgão-alvo, ou ainda, se tiver nesse extrato de pressão 130 a 139 e um risco cardiovascular estimado em 10 anos maior ou igual a 10%, ou ainda, se ele tiver 130 a 139 e um risco cardiovascular estimado em 10 anos entre 5 e menos do que 10%,
e fatores modificadores, né, que possam considerar esse risco mais alto, ele deve iniciar medidas do estilo de vida, modificação, por 3 meses, ser reavaliado, se não houver mudança dos valores da pressão, iniciar tratamento farmacológico. Percebem essa diferença? Este é um dado extremamente importante, talvez uma novidade, uma das novidades mais significativas deste novo documento, né, separando aquele paciente que, no mesmo extrato de pressão, deverá receber tratamento medicamentoso. Veja que o extrato de cá eu posso observar, orientar a medida de estilo de vida e reavaliar um ano. E estes pacientes eu devo reavaliar em 3 meses. Se não houver resposta, eu inicio um tratamento medicamentoso. No grupo hipertensão, eu vou iniciar modificação do estilo de vida e iniciar tratamento farmacológico de imediato. Aqui, só para que a gente possa ver, em vermelho, aquele grupo de pacientes com hipertensão. Em laranja, os pacientes com pressão arterial elevada. E em verde, os pacientes com pressão arterial não elevada. Lembrando que não se usa, ou se solicita que não se use pressão ótima, pressão normal, não elevada, elevada ou hipertensão. Aqui a gente tem, nesta linha tracejada em preto, o risco de hipotensão ortostática. É possível que com esses valores de pressão eu tenha sintomas disto. E aqui, nesse extrato, com a linha tracejada em vermelho, o risco de emergência hipertensiva. Eu devo tomar cuidado para esses pacientes que têm pressão arterial elevada entre 120 e 129, se for um idoso frágil, que tenha mais do que 85 anos, aquele paciente que não tem uma expectativa de vida muito longa, eu tenho que verificar e individualizar qual é a conduta que eu vou tomar para melhor atendimento destas condições. De uma forma geral, então, nós vamos iniciar apenas com monoterapia, preferentemente com monoterapia, para aqueles pacientes que têm elevação da pressão arterial, novamente, entre 120 por 70 e 139 por 89, que tem indicação de tratamento, então aí eu tenho que ver o risco cardiovascular. Se for alto, acima de 10% em 10 anos, ou se for intermediário, entre 5% e menos do que 10%, mas com fatores modificadores, com terapia, uma droga só. E eu vou escolher qual a droga. Naqueles pacientes que têm fragilidade, existem escalas de fragilidade, tá? Para esses pacientes eu vou começar com uma droga só. Para aqueles pacientes que têm sintoma de hipotensão ortostática, isso acontece muito em pacientes com desautonomia, com alteração cognitiva, Parkinson, por exemplo, e pacientes muito idosos, aqueles com idade entre igual ou maior do que 85 anos. Então, para este grupo, monoterapia. Para os outros grupos, baixa dose de terapia dupla. Para os outros grupos, baixa dose de terapia dupla. Qual é a terapia que eu vou usar? Vou usar um antagonista, um inibidor da enzima de conversão da angiotensina ou bloqueador do receptor da angiotensina. É mais custo efetivo do nosso país, nós temos mais trabalhos mostrando benefício com os inibidores da enzima de conversão da angiotensina. Então, os bloqueadores do receptor da angiotensina ficam mais restritos, ficam mais indicados quando a gente não consegue usar por efeito colateral. Ou um bloqueador do canal de cálcio, ou um diurético tiazídico. Essas são as classes, as 3 classes iniciais. Isso não modificou em relação à diretriz brasileira. Nós vamos acompanhar, fazer um follow-up por 1 ano. E se neste período a pressão foi controlada, né, a gente vai
verificar 1 a 3 meses. Se não foi controlada, nós vamos iniciar com uma dose baixa de uma terapia tripla, também usando as 3 classes que nós comentamos. Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina, os bloqueadores dos canais de cálcio ou um diurético tiazídico. Não houve controle, 1 a 3 meses, eu vou colocar a máxima dose tolerada da terapia tripla. O beta-bloqueador pode entrar em qualquer momento aqui, caso haja indicação. Quais são as indicações do beta-bloqueador em algum desses momentos? Angina, pós-infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida ou para controle de pressão arterial. Então, 4 indicações principais para que em qualquer momento desta sequência, desse algoritmo, eu possa colocar o beta-bloqueador e estes medicamentos aqui. Preferentemente, o beta-bloqueador deverá ser colocado e eu vejo se eu aumento a dose da terapia, se eu considero ele como uma terapia adicional ou se eu considero ele como uma terapia a mais para estes dados aqui. Por quê? Porque o beta-bloqueador, por exemplo, não é sinérgico com os inibidores da enzima de conversão da angiotensina. Então, colocar os dois juntos é como ter uma droga só. Por isso que nós vamos ter que avaliar esse paciente, né? Nós consideramos terapia dupla ou tripla com essas drogas. O beta-bloqueador, se entrar, eu tenho que ver como o paciente vai ficar, tenho que ver a frequência cardíaca, tenho que ver como vai ficar o controle da pressão, para ver se eu deixo este grupo aqui, esse trio aqui, e o beta-bloqueador seria uma quarta droga, ou se eu tiro um desses e o beta-bloqueador compõe com os dois outros a terceira droga. Eu vou ter que avaliar isso para cada paciente. Se não houve em 1 a 3 meses o controle, eu vou considerar a possibilidade de hipertensão resistente, né? E a diretriz sugere, então, encaminhar para um especialista em hipertensão arterial. Eu vou ter que checar também se esse tratamento está sendo realizado adequadamente, então vou ter que ver a aderência. Lembrem que a medida residencial da pressão arterial é uma boa maneira de nós checarmos isso. E a quarta classe que eu colocaria seria a espironolactona. Se eu tenho um paciente com medida no consultório maior ou igual a 140/90, rapaz, apesar de ter 3 ou mais classes de medicamento para redução da pressão em dose máxima tolerada, incluindo o diurético, é possível que esse paciente tenha que ir para um centro especializado, tem que verificar se é uma pressão de difícil controle, mas tem que excluir hipertensão secundária ou hipertensão pseudo-resistente, e é importante daí que a terapia seja otimizada num centro especializado. A espironolactona seria a classe para ser adicionada, a quarta. O beta-bloqueador vai entrar em qualquer momento se houver uma daquelas 4 indicações. Eu tenho outras classes de medicamentos que eu posso colocar, como os alfa-bloqueadores, os bloqueadores de ação central, tem os diuréticos poupadores de potássio e a denervação renal. Então, a denervação renal passa a ser uma terapia com uma classe ainda considerada intermediária 2B. Este é um artigo que vai ser publicado agora no Circulation, não foi publicado ainda, mostrando na medida de pressão ambulatorial como a denervação renal é favorável, que os vários trabalhos que foram feitos, tanto para a pressão sistólica como para a pressão diastólica, em relação a não fazer para controle da pressão arterial. E o mesmo vale para a pressão medida no consultório, tanto pressão sistólica como pressão diastólica. Então, é uma possibilidade a denervação renal.
naquele momento em que eu já estou com 4 classes, eventualmente com o beta-bloqueador, se vier a indicação e o paciente não tem uma resposta adequada. Como somos clínicos, este é um paciente que, puxa, agora fugiu do meu alcance, eu vou encaminhar para o especialista para que ele possa trabalhar com outras drogas de uma forma melhor. As próximas lâminas têm a finalidade de mostrar para os senhores, isso também foi retirada dessa diretriz, as possibilidades de fármacos de cada classe, os inibidores da enzima de conversão da angiotensina, os bloqueadores dos receptores da angiotensina. Aqui os nomes, os senhores devem conhecer a maior parte deles, as doses baixas, doses padrões e as doses máximas. E vejam aqui o número de vezes que é utilizado, eu chamo a atenção para o enalapril, uma vez ao dia, once day. Então, o enalapril aqui é proposto que seja utilizado uma vez ao dia, da mesma maneira a losartana, que está colocada aqui. Os bloqueadores dos canais de cálcio, também, aqui a gente tem os dihidropiridínicos, que são os bloqueadores preferidos naquele trio. Né? Então, aqui a gente tem o amlodipino, o felodipino. Vejam, todos eles uma vez ao dia. Os diuréticos tiazídicos e os diuréticos poupadores de potássio, aqui entrando o eplerenone, além da espironolactona e da amilorida. Essas doses estão aqui para consulta dos senhores. Aqui a gente tem os beta-bloqueadores. Reparem que o succinato de metoprolol, que é um beta-bloqueador que nós usamos muito, é uma vez ao dia. Ok? Alfa-bloqueadores, doxazosina, prazosina e terazosina. Diuréticos de alça, bloqueadores do canal de cálcio não dihidropiridínicos, temos o glutiazem e verapamil, vasodilatadores e hipertensivos de ação central, como a clonidina, metidopa e moxonidina. Aqui tem as doses iniciais e a maneira como nós devemos fazer. Nesta lâmina, eu trago para os senhores também, para consulta rápida, nós já estamos terminando, as principais contraindicações e as precauções que nós devemos ter com os inibidores da enzima de conversão, os bloqueadores dos receptores da angiotensina, os bloqueadores do canal de cálcio, dihidropiridínicos e não dihidropiridínicos. Vejam que gestação, hipercalemia, estenose da artéria renal, né, angioedema, isto tudo deve ser sempre bem avaliado antes de eu escolher a droga que eu vou falar, que eu vou utilizar. Também deixo para análise mais pormenorizada, com calma, de cada um dos senhores. A mesma coisa para os diuréticos tiazídicos e para os beta-bloqueadores, chamando a atenção dos tiazídicos para gota, beta-bloqueador para asma, exacerbação, bloqueios atrioventriculares e bradicardia abaixo de 50. Aqui nós temos algumas comorbidades, eu vou citar algumas, e quais são as classes iniciais que nós podemos optar por utilizar. Então veja, para pacientes com diabetes e síndrome metabólico, inibidores da enzima de conversão da angiotensina ou bloqueadores do receptor da angiotensina, lembrar que nós não associamos os dois, um ou outro, e o bloqueador do receptor da angiotensina é uma opção, se eu não puder usar o inibidor da enzima de conversão da angiotensina ou o bloqueador do canal de cálcio. Para doença renal crônica, proteinúria, albuminúria, a mesma coisa. Os três, bloqueador do canal de cálcio, inibidor da enzima de conversão da angiotensina ou bloqueador do receptor da angiotensina, diurético. Se eu tenho hipervolemia aí, o diurético de alça pode ser necessário. Lembrar que o diurético tiazídico tem uma limitação, conforme a taxa de filtração glomerular, abaixo de 30 ele já não tem um efeito tão bom. E aqui entram os inibidores da SGLT2. Pós-infarto do miocárdio, nós temos aqui o beta-bloqueador e os antagonistas dos receptores mineralocorticoides, então a espironolactona, o eplerenone. Na fibrilação atrial, também aqui o beta-bloqueador,
os inibidores da enzima de conversão ou como alternativa os bloqueadores receptores de angiotensina, e na insuficiência cardíaca a gente tem ali o quarteto fantástico, eventualmente o diurético entrando aqui em casos de hipervolemia. Este é um trabalho que foi publicado esse ano na revista Lancet, fazendo uma comparação de controle de pressão arterial. Eu devo deixar quanto? Abaixo de 140 ou perto de 120, abaixo de 120. E aqui ele mostrou que o tratamento mais intensivo, tentando deixar em 120 ou menos, melhorou todos os eventos: infarto, AVC, insuficiência cardíaca, morte por todas as causas cardiovasculares, eventos vasculares, enfim, né? Nesta curva, a gente percebe na linha em azul o tratamento intensivo, então procurando deixar a pressão em 120 ou menos, e aqui o tratamento standard, tentando deixar abaixo de 140. A gente vê que o tratamento mais intensivo reduz mais evento, reduz mais mortalidade. Essas evidências não são só desse artigo, existem outros que mostram isso. É uma das razões o enfoque da pressão arterial ter modificado, de não considerar mais pressão normal, considerar pressão não elevada, pressão elevada, naquele extrato de pessoas que têm entre 120 e 129 a pressão elevada. Né? Por quê? Porque se ficar abaixo é melhor, se ficar abaixo diminui o evento. Então, por isso, talvez fique claro para os senhores por que alguns pacientes com extrato de pressão abaixo de 130, abaixo de 140, já vão receber medicação, além das orientações de medida do estilo de vida. Quero agradecer a atenção, fico à disposição, se puder ser útil de alguma forma, por e-mail ou presencialmente. Muito obrigado a todos.